Elisa Silva Samúdio nasceu em 22 de fevereiro de 1985, em Foz do Iguaçu, no Paraná. Filha do arquiteto Luiz Carlos Samúdio e da agricultora Sônia Fátima Silva Moura, ela veio ao mundo em uma família simples, com uma história marcada por dificuldades desde cedo. Os pais se separaram quando ela ainda era bebê, e por muito tempo Elisa foi criada principalmente pelo pai, em Foz do Iguaçu. Em uma parte da infância, ela também morou com a mãe em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, antes de voltar novamente para a casa do pai. Desde a adolescência, Elisa falava em sair da cidade natal para ser modelo. Alguns relatos apontam que esse desejo começou por volta dos 13 anos, quando ela passou a sonhar em trabalhar no eixo Rio-São Paulo, aparecer em campanhas, revistas, ter visibilidade. Na prática, ela queria ser conhecida. Queria uma vida maior do que aquela que enxergava ali no interior. Quando completou cerca de 18, 19 anos, ela tomou a decisão que vinha amadurecendo há anos: deixar Foz do Iguaçu e se mudar para São Paulo para tentar a carreira de modelo. Lá começou a fazer trabalhos na área de moda, ensaios, eventos e, com o tempo, surgiram também oportunidades no Rio de Janeiro. Segundo o que foi relatado em reportagens e entrevistas posteriores, Elisa chegou a participar de produções sensuais e filmes adultos, usando o nome artístico como uma forma de se manter financeiramente enquanto tentava construir a carreira de modelo. Em São Paulo e no Rio, a vida dela passa a girar em torno desse objetivo: trabalhar com imagem, com câmera, com entretenimento. Na minha leitura, isso mostra uma coisa muito humana. Ela tinha um sonho claro de visibilidade, de reconhecimento, e estava disposta a enfrentar mudanças de cidade, trabalhos difíceis e julgamentos para tentar chegar lá. Com o tempo, já no Rio de Janeiro, Elisa passa a circular em um ambiente onde jogadores de futebol, empresários e gente conhecida frequentam. Isso incluía festas, churrascos, eventos privados. E é justamente nesse ambiente, em uma dessas festas, segundo relatos, um churrasco no Rio, que ela conhece o goleiro Bruno Fernandes, então em alta na carreira e muito conhecido nacionalmente. Esse encontro marca o início de uma nova fase na vida da Elisa. A partir daí, a história sai do campo do sonho de ser conhecida e entra em uma trajetória de conflitos, medo, disputa por reconhecimento de paternidade e, mais tarde, uma investigação que o Brasil inteiro acompanharia. Depois do primeiro contato entre os dois, Elisa e Bruno passam a se encontrar com mais frequência. Não era um relacionamento assumido, muito menos público. Era algo paralelo à vida do goleiro, que, na época, era casado e vivia uma rotina intensa entre treinos, jogos e compromissos do Flamengo. Esses encontros aconteciam de forma discreta, quase sempre organizados por mensagens intermediários. A Elisa, por outro lado, estava em uma fase da vida em que tudo parecia instável. Trabalhava de forma independente, vivia de bicos, ensaios, fotos, eventos e dependia muito de oportunidades que surgiam de última hora. A relação com Bruno, mesmo sendo algo informal, acabava preenchendo uma parte emocional da Elisa, e ela mesma já tinha contado para pessoas próximas que acreditava que aquilo poderia evoluir para algo mais sério. Com o tempo, ela desenvolveu sentimentos mais profundos por ele. Bruno, no entanto, mantinha uma postura distante. Ele aparecia quando queria, sumia por dias, voltava quando achava conveniente. Isso criava uma dinâmica muito desigual entre os dois, e essa desigualdade é algo que fica muito evidente quando a história avança. A situação muda completamente quando Elisa descobre que está grávida. Esse é o ponto em que os conflitos começam a ganhar outra proporção. De acordo com os relatos da própria Elisa, Bruno não recebeu bem a notícia. Ela chegou a contar que ele desconversava, mudava de assunto, dizia que não era o momento, que aquilo iria complicar a vida dele. E com o passar do tempo, as tensões foram aumentando. A Elisa, preocupada e emocionalmente abalada, tentou insistir para que ele assumisse o filho. Ela dizia que não queria criar a criança sozinha e que precisava de apoio, mas as conversas ficavam cada vez mais difíceis. Em 2009, a situação chega em um ponto crítico. Elisa registra um boletim de ocorrência, alegando que Bruno e amigos dele teriam tentado obrigá-la a tomar remédios para abortar. Esse BO é um documento real registrado na Polícia Civil e foi um dos principais elementos que mais tarde apareceriam no processo. Ela conta que teria sido ameaçada, que tentaram coagir ela e que ela temia pela própria segurança. Esse movimento de procurar a polícia mostra que naquele momento Elisa já sentia que estava completamente desprotegida. Apesar disso, mesmo com o boletim de ocorrência, nada realmente mudou.
a situação ficou ainda mais tensa. A comunicação entre os dois piorou e a relação virou uma disputa constante. Quando o bebê nasceu, o menino Bruninho, Elisa continuou procurando Bruno para que ele reconhecesse a paternidade. Ela mandava mensagens, buscava a ajuda de advogados, tentava conversar, mas o retorno era sempre difícil. Em alguns momentos ela dizia que tinha medo, em outros parecia otimista, acreditando que ele poderia assumir a criança oficialmente. A vida dela nesse período se transforma numa rotina de incerteza. Ela não tinha estabilidade financeira, cuidava do bebê sozinha e ainda enfrentava o peso emocional de todo esse conflito. Por outro lado, Bruno seguia a carreira normalmente, com jogos, treinos, entrevistas, viagens, e para o público nada parecia errado. Esse contraste entre a vida dos dois é um dos pontos mais marcantes dessa fase. De um lado, Elisa tentando ser ouvida, tentando proteger o filho, pedindo justiça. Do outro, um jogador famoso vivendo seu auge com dinheiro, influência e uma imagem forte na mídia. Na minha leitura, isso evidencia algo importante. Elisa estava numa posição de extrema vulnerabilidade. Ela tinha pouco apoio, poucos recursos e enfrentava um conflito com alguém que tinha muito mais poder social do que ela. E isso ajuda a entender o medo que ela relatava em várias conversas e depoimentos. Com o tempo, essa tensão cresce ainda mais. Elisa começa a contar para pessoas próximas que estava com medo, que se sentia perseguida, que tinha medo de algo acontecer com ela. Uma amiga próxima chegou a dizer que Elisa comentava coisas como: se algo acontecer comigo, já sabem quem procurar. Essas frases, que na época pareciam desabafos, ganhariam outro significado meses depois. Apesar do medo, Elisa continuava insistindo em garantir que o filho fosse reconhecido, acreditando que ele tinha esse direito. Ela dizia que era injusto criar a criança sozinha enquanto o pai vivia em destaque nacional. Enquanto isso, a relação entre os dois ficava cada vez mais distante, mais tensa, mais imprevisível, e aos poucos o clima de conflito começou a ganhar tons mais sérios. É nesse momento, quando ela tenta por todos os meios resolver algo que estava ficando cada vez mais fora de controle, que a história se aproxima do ponto mais perigoso, o ponto em que Elisa decide viajar novamente ao Rio de Janeiro, acreditando que poderia, enfim, resolver o conflito com Bruno. Essa viagem seria o início dos acontecimentos que levariam ao desaparecimento dela. Depois de meses vivendo uma rotina marcada por conflitos, esperas, promessas não cumpridas e tentativas de fazer Bruno reconhecer o filho, Elisa toma uma decisão que mudaria completamente o curso da história: viajar novamente ao Rio de Janeiro. Ela vinha insistindo há semanas para conseguir falar pessoalmente com ele. Segundo pessoas próximas, Elisa dizia que agora ele vai conversar comigo, agora vai resolver. Ela acreditava que dessa vez teria o fechamento da situação. E isso faz sentido, ela já tinha tentado de tudo à distância. Então, para ela, ir ao Rio era a única forma de resolver. A viagem que ela faz nessa ocasião não foi impulsiva, foi planejada. Ela avisa algumas pessoas, organiza as coisas dela, se prepara. Elisa embarca com a ideia de que ficaria pouco tempo, resolveria o que precisava e voltaria para cuidar do bebê. Quando chega ao Rio, ela não volta imediatamente a procurar trabalhos. O foco dessa viagem era outro: resolver a questão da paternidade. Elisa se hospeda, organiza seus documentos e passa os primeiros dias tentando obter respostas, esperando por uma oportunidade de conversar com quem precisava. Durante essa estadia, ela troca algumas mensagens, combina possíveis encontros e recebe contatos de pessoas ligadas ao Bruno, pessoas que ela já tinha visto antes e que de alguma forma transitavam entre os dois mundos. Essas pessoas passam a dizer que poderiam levá-la até o jogador, que estavam organizando uma conversa, algo que finalmente colocaria fim a esse ciclo de incerteza. A partir desse momento, a história começa a ficar mais tensa. Elisa passa alguns dias no Rio tentando encontrar o Bruno ou alguém diretamente próximo a ele. Segundo relatos posteriores, ela parecia esperançosa, dizia que agora vai, mas ao mesmo tempo estava cansada emocionalmente, como qualquer pessoa estaria após meses de desgaste. Num determinado dia, Elisa recebe a confirmação de que finalmente seria levada para uma conversa. A orientação que ela recebe é simples: fica pronta, alguém vai te buscar. Elisa aceita, e isso é importante, mostra que ela não estava se escondendo, não estava fugindo, ela foi porque acreditava que resolveria algo. Ela entra em um carro acompanhada de pessoas conhecidas do ambiente do Bruno. Pessoas que já tinham circulado na vida dela, que já tinham aparecido em outras situações envolvendo os dois. Para ela, naquele momento, não havia razão para acreditar que algo estava errado. Ela estava indo fazer o que sempre quis: conversar.
Depois que Elisa entra nesse carro, começam os últimos registros dela. Ao longo da investigação, várias reconstruções apontariam que ela teria sido levada para Minas Gerais, para a região de Esmeraldas, onde ficava um sítio ligado ao goleiro Bruno e a seus amigos. Esse sítio era usado com frequência para encontros privados, festas e momentos de lazer. Não era um local desconhecido para o grupo, mas era totalmente desconhecido para Elisa. Durante o trajeto, o celular dela começa a ficar inativo. Ele perde movimentação, para de emitir sinais, e isso é algo que, no contexto de desaparecimento, sempre chama atenção. Para quem estava acostumado a falar com ela, essa mudança já seria estranha, mas para Elisa, ali dentro do carro, isso provavelmente não tinha sido percebido como um problema. A gente não tem como saber o que ela pensou naquela hora, mas levando em conta tudo o que ela queria, resolver a situação com o pai do filho, faz sentido imaginar que ela estava apenas ansiosa por essa conversa. Enquanto isso, no Rio, o movimento continua normalmente. As pessoas que estiveram com ela antes do deslocamento seguem a rotina como se nada tivesse acontecido. Elisa deixa de aparecer online, deixa de responder mensagens, o telefone não se movimenta mais, e esse é um dos primeiros sinais de alerta. A mãe dela, Sônia, começa a estranhar. Elisa sempre dava notícias quando viajava, mesmo que pouco. Mesmo em momentos difíceis, ela mantinha contato. Mas dessa vez não. Dias passam e nenhum sinal da filha. A mãe tenta contato direto, tenta falar com conhecidos, tenta entender se alguém viu Elisa, se alguém sabia onde ela estava. Mas as respostas eram vagas, confusas e às vezes inexistentes. Esse silêncio absoluto, vindo de alguém que raramente ficava incomunicável, acendeu o primeiro alerta real. A mãe dela descreveu depois que tinha uma sensação forte de que algo estava errado. Não era só preocupação de mãe, era estranhamento diante do comportamento incomum. Enquanto isso, os dias continuavam passando. No ambiente do Bruno, ninguém parecia demonstrar urgência ou estranhamento. Ninguém fez esforço para avisar a família dela, ninguém procurou explicar onde ela estava, ninguém buscou justificar a ausência dela. E isso é algo que mais tarde chamaria a atenção dos investigadores. A falta de movimentação no celular dela, a ausência completa de mensagens ou ligações, a falta de qualquer rastro físico após aquele dia, tudo isso se tornaria peça central nas primeiras suspeitas. Enquanto a mãe de Elisa sofria com a falta de notícias, as pessoas que a encontraram pela última vez tentavam passar versões diferentes. Algumas dizendo que ela teria ido embora, outras dizendo que ela teria decidido seguir a vida, outras dizendo que não sabiam de nada. Mas nenhuma dessas versões tinha consistência. A partir desse momento, o desaparecimento de Elisa deixa de ser um comportamento estranho e se torna um caso policial. Esse período, a viagem, o encontro, os dias de silêncio, marca a transição entre uma disputa familiar conturbada e o início de uma investigação que logo tomaria proporções nacionais. E é justamente nesse ponto que a história muda completamente de direção. Quando os dias passam sem qualquer notícia da Elisa, a mãe dela percebe que aquilo não era apenas um atraso ou um descuido. O silêncio estava longo demais, profundo demais e completamente diferente do padrão de comportamento da filha. Foi nesse momento que ela decide procurar a polícia e registrar oficialmente o desaparecimento. A partir desse ponto, a história entra em outra fase, a fase da investigação, e, como acontece em muitos casos, os primeiros passos da polícia não começam procurando culpados, começam procurando respostas básicas, onde ela foi vista pela última vez, com quem, para onde estava indo, quem falou com ela naquele dia. A polícia faz aquilo que sempre faz nos primeiros momentos, entrevista familiares, amigos, pessoas que conviviam com ela. E é aqui que o caso começa a ganhar forma. Quando os investigadores começam a procurar pessoas ligadas ao último encontro da Elisa, encontram versões diferentes para a mesma situação. E essa é sempre a primeira bandeira vermelha em qualquer desaparecimento. Alguns envolvidos dizem que Elisa teria ido embora por conta própria, que teria saído do carro, que teria pedido para ser deixada em algum lugar. Outros dizem que ela estava indo resolver a vida e que não sabiam de mais nada. Outros simplesmente afirmam que não lembram ao certo, mas ninguém apresenta detalhes concretos. Ninguém sabe dizer exatamente onde ela ficou. Ninguém oferece um ponto de parada real. Não há testemunha, não há câmera, não há trajeto confirmado. O único ponto consistente é o mesmo: Elisa entrou naquele carro e depois disso nunca mais foi vista. A polícia percebe que essa linha de investigação envolve mais pessoas do que o esperado. Não era um desaparecimento comum, não era algo acidental. Tinha gente demais dando versões, gente demais evitando detalhes, gente demais tentando parecer distante. E é aqui que os investigadores começam a olhar mais de perto para um nome: Luiz Henrique Romão, conhecido como Macarrão.
Ele era amigo próximo do Bruno, quase um braço direito, e foi citado por mais de uma pessoa como alguém que teria participado desse deslocamento da Elisa. Quando ele é chamado para prestar depoimento, sua versão não convence. Ele conta uma história simples demais, vaga demais, sem começo, meio ou fim. Diz que não sabe onde a Elisa ficou, diz que ela teria ido embora por conta própria, que não viu mais nada. Mas nada do que ele fala bate com nenhuma outra informação recolhida pela polícia. E é assim que a primeira contradição séria aparece. A polícia começa a cruzar horários, ligações telefônicas e deslocamentos. O que descobrem é que Macarrão fez uma viagem longa no mesmo período em que Elisa desapareceu. Uma viagem que não fazia sentido, sem justificativa clara, sem motivo profissional ou pessoal que a explicasse. Quando questionado, ele muda a versão mais de uma vez, um comportamento que sempre acende alerta. Enquanto isso, o nome de outro personagem importante começa a surgir repetidamente. Jorge Luiz, conhecido como Bola, ex-policial. Ele não aparece como alguém que teve contato direto com Elisa antes da viagem, mas aparece no entorno de pessoas que estavam organizando esse encontro. A polícia nota que o nome dele surge de forma desconfortável. Ninguém quer falar muito, ninguém quer dar detalhes, ninguém quer explicar por que ele aparece ligado ao caso, e isso apenas aumenta a desconfiança. A essa altura da investigação, a polícia já tem 3 elementos críticos: uma vítima desaparecida há dias sem qualquer comunicação, um grupo de pessoas com versões conflitantes e pouco detalhadas, movimentações suspeitas de amigos próximos do Bruno, sem coerência com o que foi contado. Quando a polícia decide aprofundar as perguntas, as versões começam a se desfazer. É como se cada dia que passava enfraquecesse ainda mais as justificativas que tentavam dar. E isso acontece naturalmente em casos de desaparecimento. Quem está mentindo começa a se perder nos próprios detalhes. Enquanto isso, a mãe de Elisa aparece constantemente na delegacia, pedindo respostas, cobrando, entregando documentos mostrando as tentativas anteriores que a filha fez de pedir ajuda, incluindo o boletim de ocorrência sobre agressões e ameaças, e isso pesa muito na forma como a polícia passa a olhar para o caso. Não era uma mulher sem histórico, não era alguém que tinha desaparecido sem contexto. Ela já vinha relatando medo e conflitos sérios. A notícia do desaparecimento ainda não tinha estourado na mídia nacional, mas dentro da investigação o clima já era pesado. Era claro para os profissionais envolvidos que havia algo profundamente errado naquela história. A narrativa dos envolvidos parecia ensaiada, mas não se sustentava. Cada pergunta aprofundada revelava uma nova inconsistência. A polícia começa a analisar registros telefônicos, e é aí que o caso ganha força de verdade. Algumas ligações aparecem nos horários mais críticos, ligações entre pessoas que disseram não ter contato, ligações que, segundo as próprias versões contadas nos depoimentos, não deveriam existir. Isso é um divisor de águas. Com esses dados, a polícia passa a trabalhar com a hipótese concreta de que Elisa não apenas estava desaparecida, mas que havia sido levada para algum lugar específico, em um movimento coordenado. É nesse momento que o sítio de Esmeraldas, em Minas Gerais, entra definitivamente no radar dos investigadores. Era um lugar afastado, frequentado por amigos do goleiro e completamente fora da rotina da Elisa. E isso levanta uma pergunta simples: por que ela teria sido levada até lá? Essa pergunta começa a guiar toda a investigação. É o ponto onde o sumiço deixa de ser um desaparecimento inexplicável e passa a ser tratado como um caso com indícios de crime. E conforme os investigadores avançam, mais e mais contradições aparecem. E é justamente aqui, na soma dessas inconsistências, que o cerco começa a se fechar. Quando as contradições já estavam grandes demais para serem ignoradas e quando a polícia já tinha praticamente descartado todas as versões oferecidas pelos envolvidos, surge um novo elemento que mudaria completamente o rumo da investigação: o depoimento de um menor de idade. Esse menor era conhecido do grupo, alguém que tinha proximidade com alguns dos envolvidos e que, segundo apurações, teria estado no sítio de Esmeraldas nos dias próximos ao desaparecimento. Quando a polícia decide ouvi-lo, o clima já era outro. A investigação não estava mais apenas procurando pistas, estava procurando responsáveis. No início, o menor tenta resistir. Como acontece em muitos casos, ele começa com frases curtas, desconesas, tentando evitar detalhes. Mas os investigadores percebem que ele demonstra medo, insegurança e muita tensão. A postura dele é diferente da dos adultos envolvidos. Ele não parece confortável mantendo a mesma versão repetida pelo grupo.
Depois de horas de conversa, ele começa a contar o que viu, e é aqui que o caso muda de patamar. Segundo esse depoimento, Elisa não teria apenas sido levada ao sítio, ela teria chegado lá viva, assustada e teria sido mantida em um cômodo da casa. Ele descreve a presença dela, fala que ela estava nervosa, que chorava, que pedia ajuda. E vai detalhando aos poucos o que para a polícia era a primeira narrativa coerente sobre os últimos momentos dela. O ponto mais marcante do depoimento do menor é que ele descreve pessoas específicas que estavam no local, e entre essas pessoas aparece o nome que a polícia já suspeitava, mas ainda não tinha colocado oficialmente no centro da investigação: Jorge Luiz, conhecido como Bola. Até esse momento, o nome de Bola aparecia de forma indireta, como alguém citado, alguém que poderia ter relação, alguém mencionado em conversas, mas com o depoimento do menor ele passa a ocupar um papel claro na narrativa dos acontecimentos. Segundo o menor, Bola teria sido chamado ao sítio e teria tido participação direta no desfecho do caso. A partir disso, a polícia começa a cruzar horários, proximidades geográficas, ligações e detalhes da rotina dele naqueles dias. E aos poucos as peças começam a se encaixar. Enquanto isso, os adultos envolvidos, aqueles que já tinham prestado depoimento, começam a mostrar sinais de nervosismo crescente. Alguns tentam mudar pequenas partes da história, outros tentam reforçar versões que já estavam claramente fragilizadas, e outros simplesmente começam a evitar contato com a polícia. Numa investigação, isso sempre é um sinal claro. Quando as versões começam a se ajustar depois da entrada de uma nova informação, é porque a verdade está se aproximando. O depoimento do menor não só contradizia praticamente tudo o que os outros envolvidos tinham dito, como também trazia detalhes que ninguém teria como inventar sem ter estado lá. Ele descreveu o ambiente, descreveu o comportamento das pessoas, descreveu até elementos físicos do sítio, detalhes que a polícia, ao visitar o local, encontrou exatamente como ele havia dito, e isso deu enorme credibilidade ao relato. Enquanto essa revelação interna ganhava força dentro da investigação, a imprensa começa a receber fragmentos da história. Uma vítima desaparecida, a mãe procurando respostas, nomes de pessoas conhecidas começando a ser ligados ao caso, isso naturalmente atrai atenção. Os primeiros veículos começam a noticiar que a polícia estava investigando o desaparecimento de Elisa Samúdio e que pessoas próximas ao goleiro Bruno estavam sendo ouvidas. A história, que até então estava restrita a depoimentos e diligências, começa a chegar ao público. E nesse momento a pressão aumenta de todos os lados, a família da Elisa pedindo urgência, a opinião pública querendo respostas, a polícia trabalhando sob pressão e os envolvidos percebendo que a situação estava saindo completamente do controle. Com o depoimento do menor, a polícia passa a ter um fio direto da verdade. E esse fio leva, inevitavelmente, a 2 pontos centrais. 1. A ida da Elisa ao sítio. 2. A presença de pessoas específicas que estavam mentindo nos depoimentos. A partir desse ponto, os investigadores começam a refazer todo o caminho. Refazem horários, refazem deslocamentos, refazem o cronograma do dia, analisam a linha do tempo de cada pessoa envolvida e quanto mais fazem isso, mais claro fica que as versões apresentadas até ali eram impossíveis de sustentar. Os relatos entram em colapso. Tudo aquilo que tinha sido dito para a polícia perde força. E isso era inevitável. Quando uma narrativa é construída para encobrir algo, cedo ou tarde ela se desfaz nos detalhes. O cerco se fecha de forma quase natural. O que antes era apenas um desaparecimento começa a tomar a forma de algo muito maior, um possível homicídio. E conforme a investigação avança, fica claro que não havia erro, não havia coincidência, não havia improviso, havia intenção. Havia organização e havia uma sequência de acontecimentos que finalmente começava a ser exposta. A confissão do menor não foi apenas mais um depoimento, foi a peça que tirou a história da escuridão e colocou luz em tudo que estava escondido. E a partir daquele momento, a polícia sabe que não está mais procurando uma mulher desaparecida. Ela está investigando um crime. É aqui que a história muda completamente de escala. É nesse ponto que o Brasil inteiro passa a saber o nome de Elisa Samúdio. Quando o depoimento do menor chega às mãos dos investigadores e passa a fazer parte oficial do processo, a investigação dá um salto. Isso porque até então a polícia lidava com versões vagas, contraditórias e incompletas. Agora, porém, existia uma narrativa coerente, com detalhes que podiam ser verificados e que apontava para algo muito mais grave do que um desaparecimento.
Com essa reviravolta, a polícia intensifica o trabalho. Eles retornam ao sítio de Esmeraldas, fazem novas buscas, analisam pontos específicos descritos no depoimento do menor e começam a montar a cronologia dos acontecimentos. E quanto mais refazem esse caminho, mais claro fica que a presença da Elisa no sítio é compatível com o que o menor relatou e incompatível com tudo que os outros envolvidos haviam dito. Paralelamente a isso, a mãe da Elisa continua buscando respostas. Ela aparece constantemente na delegacia, conversa com jornalistas locais, mostra documentos, fala sobre o desaparecimento da filha e explica que Elisa já havia relatado o medo antes da viagem. E esse esforço dela não passa despercebido. É justamente a movimentação insistente da mãe que faz a imprensa olhar para o caso com outros olhos. No início, a história chega de maneira tímida, uma jovem mãe desaparecida, família preocupada, investigação em curso. Mas basta os primeiros jornalistas perceberem que existe um nome famoso circulando nos bastidores da história para que o caso comece a ganhar outra proporção. Repórteres começam a ligar para delegados, ligam para o Flamengo, tentam contato com assessores, procuram qualquer pessoa que possa confirmar ou negar a participação do goleiro Bruno nos últimos dias da Elisa. E é claro, não demora para que isso vaze. Os primeiros portais noticiam algo ainda vago: jovem que afirmou ter filho com o goleiro Bruno está desaparecida. É uma manchete pequena, mas suficiente para acender o interesse do público. A partir daí, tudo escala rapidamente. As imagens da Elisa passam a aparecer nos telejornais. A foto dela com o bebê começa a circular, o boletim de ocorrência anterior é revelado. E a pergunta que todo mundo começa a fazer é: onde está a Elisa Samúdio? A pressão aumenta sobre a polícia e principalmente sobre o Bruno. Jornalistas tentam falar com ele nos treinos. A imprensa o segue de carro. Torcedores começam a se dividir entre preocupação, curiosidade e incredulidade. Era difícil para muitos acreditarem que um jogador de tanta visibilidade pudesse estar envolvido em algo tão grave. Mas enquanto isso acontece do lado de fora, dentro da investigação, o clima é completamente diferente. Os investigadores já tinham percebido que as versões do círculo íntimo do Bruno eram inconsistentes demais. E agora, com as novas informações, passam a ligar diretamente os responsáveis pelo último deslocamento da Elisa ao ambiente do goleiro. A imprensa se aproxima da verdade ao mesmo tempo em que a polícia se aproxima das provas. Quando os repórteres começam a aparecer em frente ao condomínio onde Bruno morava, o clima muda. Câmeras tentam captar reações, perguntas são lançadas e a postura dele muda, distante, evitando entrevistas, apenas alimenta o interesse público. A mídia aumenta o volume do caso de forma exponencial, e quanto mais o caso circula, mais testemunhas começam a surgir. Pessoas que viram movimentos estranhos, que ouviram conversas, que perceberam mudanças de comportamento nos envolvidos. Isso sempre acontece quando um caso ganha grande exposição. Alguém em algum lugar resolve falar. Dentro da delegacia, o cerco se fecha de forma silenciosa, mas firme. Os investigadores já tinham um depoimento consistente do menor e registros de chamadas entre envolvidos, deslocamentos suspeitos, ausência total de movimentação da Elisa, contradições graves nos depoimentos de amigos do goleiro, conexão direta entre o sumiço dela e o sítio de Esmeraldas. Com esse conjunto, o nome de Bruno deixa de ser apenas citado, ele passa a ser considerado peça central do quebra-cabeça. Enquanto isso, na mídia, o goleiro tenta manter a rotina de treinos, mas já não consegue fazer isso de forma natural. Repórteres esperam na porta, torcedores perguntam, cinegrafistas acompanham carros da polícia. Era impossível viver normalmente com o país inteiro querendo respostas. E aos poucos, a relação dele com o caso deixa de ser apenas uma especulação. A imprensa descobre que Elisa havia registrado um boletim de ocorrência acusando ele de agressão e tentativa de forçar um aborto. Havia uma disputa pela paternidade do filho dela. Ela tinha viajado para encontrá-lo pouco antes de desaparecer. Amigos próximos dele foram os últimos a ver a Elisa com vida. Com tudo isso em mãos, a mídia passa a tratar o caso como um possível crime grave e não mais como um desaparecimento comum. E essa exposição intensifica o pânico dentro do grupo envolvido. Alguns tentam reforçar versões antigas, outros começam a se contradizer ainda mais, e a polícia percebe que o momento de agir está se aproximando. O sumiço da Elisa tinha deixado de ser um mistério. Ele estava prestes a se tornar um escândalo nacional e uma investigação criminal completa. É nesse ponto da história que a polícia já entende que não procura mais uma mulher que simplesmente desapareceu. Eles estão diante de um caso grave, complexo e que envolve nomes conhecidos.
E é nesse momento, quando a mídia está inflamada, quando a opinião pública já tomou forma e quando as provas começam a convergir, que a investigação entra em sua fase decisiva, a fase em que a polícia precisa confrontar diretamente quem estava contando versões falsas, e a fase em que as prisões começam a se aproximar. Quando a investigação já estava bem avançada e quando a mídia já tratava o caso como um possível crime envolvendo nomes conhecidos, a polícia percebe que não havia mais como adiar o próximo passo: confrontar diretamente quem estava mentindo e agir formalmente. Até esse momento, o goleiro Bruno ainda treinava, ainda aparecia em público, ainda tentava manter uma rotina normal, mas quem acompanhava de perto percebia que a situação estava insustentável. A pressão da imprensa aumentava todos os dias, a torcida não sabia como reagir e o Flamengo começava a ser cobrado de maneira intensa. A cada entrevista evitada, a cada resposta vaga, a cada aparição pública desconfortável, ficava mais claro que havia algo muito errado, e a polícia sabia disso. O ponto de virada acontece quando os investigadores finalizam a análise de ligações telefônicas, deslocamentos e depoimentos, e a linha do tempo fica completa. Esse é o momento em que tudo se encaixa de maneira definitiva, com o depoimento do menor confirmando a presença da Elisa no sítio, com as contradições consolidando a mentira, com o trajeto reconstruído, com a ausência absoluta de sinais da Elisa após entrar naquele carro e com as ligações entre os envolvidos na madrugada do desaparecimento, a polícia conclui que não estava diante de um desaparecimento, estava diante de um crime. É então que a ordem é dada, seriam feitas as primeiras prisões. A notícia corre entre os investigadores em poucas horas. A imprensa começa a perceber movimentações estranhas em delegacias. Carros descaracterizados circulam, equipes se preparam, mandados são assinados. E no dia 7 de julho de 2010, o Brasil acorda com a informação de que o goleiro Bruno Fernandes, então um dos atletas mais conhecidos do país, havia sido levado pela polícia para prestar esclarecimentos e que a prisão dele havia sido decretada. A cena é registrada por dezenas de câmeras, repórteres cercam carros, helicópteros sobrevoam, portais param sua programação para transmitir tudo ao vivo. O país inteiro quer ver o momento. Bruno aparece algemado, cercado por policiais. A imagem percorre o Brasil como um choque coletivo. Não era mais especulação, não era mais fofoca de bastidor, agora era real. Ao mesmo tempo, outras prisões acontecem. Macarrão, amigo íntimo do goleiro, é detido. Outros envolvidos diretos também são conduzidos. A polícia age de maneira coordenada, sem dar tempo para que ninguém desapareça, destrua provas ou combine novas versões. A reação da população é imediata. Torcedores tentam entender, jornalistas disputam espaço, canais de televisão abrem coberturas especiais. Em poucas horas, o caso deixa de ser uma investigação policial e se transforma em um dos maiores escândalos da história do esporte brasileiro. O Flamengo, até então silencioso, solta notas rápidas dizendo que aguarda esclarecimentos. Companheiros de time são questionados ao vivo, muitas vezes sem saber o que dizer. A conta do goleiro nas redes sociais vira um campo de guerra entre indignação, revolta e descrença. Mas dentro da investigação, o clima é outro. Os depoimentos coletados após as prisões mostram que o pacto de silêncio estava ruindo. Um dos envolvidos começa a mudar trechos pequenos do que havia dito. Outro tenta se proteger dizendo que apenas seguiu ordens. E cada contradição nova reforça aquilo que os investigadores já sabiam. Ninguém estava confortável sustentando aquilo por muito tempo. Enquanto isso, a família da Elisa acompanha tudo pela televisão. A mãe dela, com o rosto marcado pelo cansaço, faz entrevista chorando, pedindo apenas uma coisa: "Eu só quero saber onde está a minha filha." E essa frase acaba se tornando um símbolo da fase mais dura do caso. Com o avanço das investigações e com os envolvidos já detidos, o foco da polícia fica ainda mais claro: provar a participação de cada um e encontrar qualquer rastro que pudesse indicar onde Elisa tinha sido levada. As prisões também provocam outro efeito. Várias testemunhas que antes tinham medo começam a procurar a polícia para relatar detalhes que tinham ouvido, visto ou percebido na época. Isso sempre acontece quando o caso assume grandes proporções. As pessoas passam a se sentir mais seguras para falar. E é com esse conjunto de novas informações que a investigação chega a um ponto sem volta. O caso não era mais apenas um desaparecimento trágico, era a investigação de um assassinato com indícios concretos, com testemunha-chave e com uma cadeia de envolvimento que apontava diretamente para o Bruno como mandante.
O Brasil, que acompanhava tudo dia após dia, percebe que aquilo não tinha mais como voltar atrás. A imagem do goleiro cai de forma irreversível. Programas esportivos começam a discutir carreira, contrato, futuro no clube. A opinião pública já não fala mais sobre futebol, fala sobre justiça. O nome de Elisa Samúdio, antes conhecido apenas por pessoas próximas, agora era manchete nacional. E a história que começou como um conflito familiar se transforma em uma tragédia que o país inteiro acompanhava com atenção. Este era o início de uma nova fase, a fase em que a polícia precisava não apenas prender, mas provar e levar o caso à justiça. E essa fase seria tão intensa quanto a investigação inicial. Depois que as primeiras prisões são realizadas, o caso muda completamente de patamar. O que antes era uma investigação cheia de lacunas passa a ser um processo sólido, com depoimentos cruzados, documentos, perícias e uma linha do tempo cada vez mais bem definida. O trabalho da polícia deixa de ser buscar o paradeiro da Elisa para se tornar reconstituir tudo o que aconteceu com ela. E essa reconstrução não acontece de um dia para o outro. É lenta, minuciosa e exige que os investigadores revisitem cada informação obtida até ali. Agora, com os envolvidos presos, as versões não apenas ficam mais frágeis, elas começam a se adaptar. E isso, por mais estranho que pareça, ajuda a polícia. Quando alguém altera um detalhe, reforça uma contradição anterior. Quando tenta inventar algo novo, abre outra brecha. Cada tentativa de se proteger afasta ainda mais a possibilidade de manter uma narrativa única. É nesse contexto que os investigadores decidem reconstruir passo a passo o que teria acontecido desde o momento em que Elisa entrou naquele carro no Rio de Janeiro. Eles começam analisando quadros de ligações, deslocamentos de celulares, pedágios, depoimentos cruzados, relatos de vizinhos do sítio, movimentações financeiras, expressões corporais dos depoimentos, intervalos de tempo não explicados. A cada verificação, uma peça nova se encaixa. E o que emerge desse processo é uma narrativa coerente que explica tanto o sumiço repentino da Elisa quanto o comportamento desconfortável dos envolvidos. O primeiro ponto sólido, Elisa foi levada para o sítio em Esmeraldas. Isso se tornou praticamente indiscutível, pelo depoimento do menor, pelas ligações entre os envolvidos, pela ausência total de registros dela após entrar no carro, pela movimentação simultânea de vários integrantes do grupo e por fragmentos de relatos de pessoas que trabalhavam na propriedade. A polícia passa então ao segundo ponto, o que aconteceu dentro do sítio. É aqui que a investigação fica mais delicada. Não existe gravação, não existe imagem, não existe testemunha neutra. Mas existe algo muito importante: coerência entre depoimentos parciais de pessoas diferentes. Coerência que aparece quando alguém deixa escapar uma informação, quando o outro complementa sem querer, quando um terceiro tenta se defender e acaba confirmando algo. Essa é a essência da investigação de campo. Ninguém confessa tudo, mas juntos todos confessam um pouco. Segundo a linha concluída pela polícia, Elisa chegou ao sítio viva. Chegou abalada, assustada, mas viva, e ao chegar teria sido levada para um cômodo isolado. O menor descreve o comportamento dela, descreve a angústia, descreve até um pedido de ajuda, detalhes que, ao serem confrontados com outras versões, mostravam consistência. A presença de Bola na narrativa aparece como ponto crítico. A polícia começa a confirmar onde ele estava nos dias do desaparecimento, registros de deslocamento, relatos de vizinhos, telefonemas realizados por ele e para ele, conexões pessoais com membros do grupo. E quanto mais verificavam, mais claro ficava que ele não era apenas um nome citado, era uma peça central da execução do crime. A reconstrução também inclui o momento em que o grupo, após os fatos, retorna ao Rio de Janeiro. A frieza e a rotina mantida nos dias seguintes chamam a atenção dos investigadores. Alguns aparecem em festas, outros treinam normalmente, outros circulam como se nada tivesse acontecido. Esse comportamento pós-crime, infelizmente, é algo comum em casos com múltiplos envolvidos. A normalidade forçada como tentativa de manter a história viva. Com todas essas peças no lugar, a polícia monta o mapa completo do caso. É esse mapa que será usado no processo e posteriormente no julgamento. Ele mostra como Elisa foi atraída ao Rio, como foi levada até o encontro, quem estava no carro,
como foi transportado até Minas Gerais, quem estava no sítio, que dizem os depoimentos cruzados, como os envolvidos se comportaram depois. Essa estrutura não é apenas uma narrativa policial, é a base jurídica necessária para que o Ministério Público formalize a denúncia. Enquanto isso, fora das delegacias, o caso já domina as manchetes. Programas de televisão fazem reconstruções, jornais imprimem linhas do tempo em páginas duplas, matérias especiais explicam o que se sabe e o que ainda está em aberto. E, em muitos momentos, o país inteiro para ouvir a mãe da Elisa, que se transforma na figura mais humana e mais forte do caso. Do lado do goleiro Bruno, a pressão é insuportável. O Flamengo, após tentativas de manter distância, finalmente se posiciona. A diretoria suspende o atleta. Nota oficial é divulgada. Patrocinadores expressam preocupação. O time, que antes contava com ele como uma estrela, agora tenta se distanciar. Dentro da prisão, o comportamento do goleiro também chama a atenção dos investigadores. Ele nega tudo, mas sua narrativa já não encontra mais apoio nos fatos concretos, e isso o coloca em uma posição cada vez mais delicada. O inquérito, já com mais de 1000 páginas, avança para a fase final, e quando os delegados entregam o documento ao Ministério Público, não há mais dúvidas. Eles acreditam ter provas suficientes para levar todos os envolvidos ao tribunal. E a denúncia é apresentada. O caso está oficialmente nas mãos da Justiça e o Brasil inteiro aguarda o julgamento. Essa etapa, entre o final da investigação e o início do processo judicial, é uma das mais tensas da história. São dias de expectativa, debates, reviravoltas na mídia e preparação das defesas. E é exatamente aqui que o episódio chega a um de seus momentos mais críticos, a aproximação do julgamento que definiria o rumo de todos os envolvidos e que revelaria ao país inteiro a extensão da tragédia de Elisa Samúdio. Quando o inquérito finalmente é concluído e encaminhado ao Ministério Público, o caso deixa de ser apenas uma investigação policial e passa a ser um processo criminal de grande magnitude. Cada detalhe, cada depoimento, cada evidência coletada ao longo dos últimos meses agora entra em outra esfera, a esfera da justiça. Do lado de fora, o país acompanha tudo em tempo real. Do lado de dentro, as equipes jurídicas começam a trabalhar. A repercussão nacional. A essa altura, o caso Elisa Samúdio já não era apenas um acontecimento policial, era um fenômeno midiático. Programas de televisão dedicavam edições inteiras ao assunto. Revistas publicavam reportagens de capa. Sites de notícia atualizavam o caso diariamente. E talvez o mais importante, o público discutia, opinava, acompanhava cada passo como se fosse uma novela, mas uma novela trágica, real e profundamente humana. A imagem do goleiro Bruno, antes celebrada por defesas históricas, agora era pauta de discussões sociais, jurídicas e morais. A pergunta que parava no país era sempre a mesma: como alguém com uma carreira tão promissora poderia estar envolvido em algo tão cruel? Esse choque coletivo contribuía para manter a atenção da imprensa, e essa atenção aumentava a pressão sobre todos os envolvidos. A defesa se movimenta. Com a denúncia apresentada, as equipes de defesa começam uma corrida contra o tempo. Eles tentam desmontar pontos do inquérito, questionar a credibilidade de testemunhas, alegar falta de provas materiais, sugerir outras narrativas. Do lado do Bruno, a estratégia inicial é clara. Ele nega tudo. A defesa insiste que ele não sabia de nada, que não esteve presente, que não tinha relação com o que aconteceu no sítio de Esmeraldas. Mas essa narrativa entra em conflito direto com ligações telefônicas, horários incompatíveis, testemunhos cruzados, presença de pessoas do círculo íntimo dele no trajeto completo, comportamento suspeito nos dias posteriores, e acima de tudo com a pergunta inevitável por que Elisa desapareceria justamente no momento em que procurava o pai do filho dela. No ambiente jurídico, essas contradições não passam despercebidas. As acusações formais. O Ministério Público, ao receber o inquérito, formaliza as acusações. Os envolvidos passam a responder por crimes graves, que incluíam homicídio, sequestro, cárcere e ocultação de cadáver. Cada nome na lista tem uma participação específica atribuída. Bruno aparece como mandante, Macarrão aparece como executante de trechos essenciais da empreitada, e Bola surge como peça-chave na fase final, segundo os relatos e reconstruções. Essas acusações fazem com que o país inteiro espere o julgamento com atenção. Não era apenas um caso criminal, era um julgamento com repercussão nacional, que dizia muito sobre celebridade, abuso de poder, violência contra mulheres e impunidade. A preparação psicológica e emocional. Enquanto isso, a mãe da Elisa vive dias de angústia. Ela participa de entrevistas, conversa com equipes de reportagem, acompanha cada trecho do processo. E de forma muito humana, ela se agarra à única coisa que poderia confortá-la, a busca por justiça. Ela se torna a figura central de empatia do caso.
e seu rosto, sua voz, sua dor silenciosa acabam se tornando símbolos de uma luta muito maior do que apenas a história da filha. É a luta por visibilidade, por verdade e por responsabilização. Os bastidores do tribunal. Nos bastidores, advogados, promotores, defensores e juízes se preparam. O caso, que já era gigantesco na imprensa, também se torna gigantesco no sistema judicial. Documentos são revisados, testemunhas são preparadas, perícias são analisadas, relatórios são lidos e relidos. A reconstituição dos fatos ganha forma definitiva. O trajeto, os horários, o papel de cada pessoa, o último dia da Elisa. O que aconteceu no sítio, o que aconteceu depois. Essa linha final será apresentada no julgamento e por isso precisa estar irrefutável. O comportamento dos réus antes do julgamento. Cada réu reage de uma maneira diferente. Alguns, percebendo que a situação é irreversível, começam a demonstrar nervosismo. Outros tentam endurecer a postura, como se ainda acreditassem numa possível reversão. E outros ainda passam a culpar uns aos outros. O clássico jogo de empurrar responsabilidades. Bruno, por sua vez, mantém a postura de negar, mas sua expressão muda, a atmosfera ao redor dele muda. Não há mais confiança, não há mais segurança. Ele sabe que está prestes a enfrentar o ponto decisivo da sua vida, a expectativa pública. À medida que o julgamento se aproxima, o interesse do público cresce de forma quase automática. Blogs especializados, canais de TV, rádios, colunistas, todos começam a especular sobre qual seria o veredito, o que poderia ser apresentado, como cada envolvido se comportaria e qual seria a pena aplicada. O Brasil já viu julgamentos famosos antes, mas poucos com tanto impacto emocional. A história de Elisa reunia todos os elementos que comovem e revoltam. Uma jovem cheia de sonhos, uma busca por reconhecimento, uma relação marcada por conflitos, um desaparecimento abrupto, uma investigação que expôs versões falsas e um final trágico ainda sem respostas completas. Era impossível ignorar. O tribunal se prepara. Quando a data é definida, começa o ritual típico do sistema jurídico: convocação de jurados, organização da sala, confirmação das testemunhas, revisão dos autos, preparação de equipes de comunicação, credenciamento da imprensa. O julgamento seria público, acompanhado por dezenas de repórteres, uma cobertura que transformaria aquela sala de audiência em palco nacional. E é exatamente nesse ponto, entre a conclusão da investigação e a abertura do tribunal, que o episódio termina sua fase pré-julgamento. Tudo está pronto para a parte mais intensa, mais carregada e mais decisiva da história. O julgamento estava prestes a começar e o Brasil inteiro estaria assistindo. O julgamento do goleiro Bruno e dos envolvidos no caso Elisa Samúdio se tornou um dos mais aguardados da história recente do Brasil. Não apenas pela brutalidade do crime, mas pelo peso simbólico da figura dele. Um jogador famoso, campeão, visto por muitos como um ídolo. A queda era tão grande quanto a expectativa. Quando a data finalmente se aproxima, a cidade de Contagem, em Minas Gerais, se transforma. Hotéis lotam, carros de imprensa ocupam cada esquina próxima ao fórum. Produtores montam estruturas ao ar livre para transmitir flashes ao vivo. Era mais do que um julgamento. Era um evento nacional. Dentro do fórum, o clima é pesado. No corredor que leva ao plenário, jornalistas se apertam tentando registrar qualquer expressão dos réus. Os advogados se movimentam com pastas enormes, cheias de depoimentos, perícias, registros telefônicos, transcrições e trechos do inquérito. Antes de qualquer testemunha ser ouvida, os jurados são sorteados. Homens e mulheres comuns que carregam o peso de decidir um caso que o país inteiro acompanhava. Eles entram em silêncio, sentam, respiram fundo, e naquele instante todos os olhos se voltam para o réu mais esperado. Quando Bruno é conduzido à sala, o silêncio é quase absoluto. Ele entra acompanhado de oficiais, usa roupas simples, olha rapidamente para o chão e evita a imprensa. Ao sentar no banco dos réus, mantém o rosto sério, quase impassível. Mas quem observa com atenção percebe outra coisa. Seus olhos estão inquietos. Ele evita encarar o público, evita olhar para os jurados, evita olhar direto para a mãe da Elisa, que está ali no primeiro banco. O promotor se levanta, caminha devagar até o centro do plenário e começa a falar. A voz é firme e baixa, mas carregada de convicção. Ele reconstrói os fatos, o histórico de conflitos, as ameaças anteriores, o sumiço repentino, as versões contraditórias, o trajeto até o sítio, o depoimento do menor e todo o comportamento pós-desaparecimento. Ele lista cada inconsistência, cada contradição, cada ponto que leva ao nome do goleiro.
e conclui dizendo que Elisa não desapareceu, ela foi silenciada. O impacto é imediato. A sala fica ainda mais tensa. Quando chega a vez da defesa, o advogado usa uma estratégia diferente. Ele tenta reduzir o peso das provas apresentadas, argumentando que não havia corpo, não havia gravação, não havia registro material definitivo e que existiam muitas contradições dentro dos próprios depoimentos. Ele insiste que Bruno não estava no sítio, tenta deslocar responsabilidades, tenta esvaziar o peso do depoimento do menor e constrói uma narrativa em que tudo não passa de uma sequência de mal-entendidos. É uma defesa preparada, estudada, mas que encontra resistência diante da profundidade do inquérito. Uma a uma, testemunhas começam a ser ouvidas. Algumas são rápidas, outras se emocionam, outras ficam visivelmente constrangidas. Mas é o depoimento do menor, agora formalizado, protegido, acompanhado por profissionais, que causa maior impacto. Ele descreve o trajeto até o sítio, o momento em que Elisa chega, o estado emocional dela, quem estava presente e o papel de cada pessoa na sequência dos acontecimentos. A sala fica em silêncio até o barulho das câmeras diminui. A mãe da Elisa, sentada na primeira fileira, segura o choro com força. Ela ouve cada palavra com a mesma dor que já carrega há meses, mas agora, ouvindo tudo diante de autoridades, jurados e do país inteiro, a dor ganha outra dimensão. Como era esperado, a defesa tenta questionar a maturidade do menor, a coerência do relato, a possibilidade de manipulação. Mas os promotores apresentam as verificações feitas pela polícia, horários conferidos, deslocamentos confirmados, detalhes do sítio que só alguém que esteve lá poderia descrever, ligações compatíveis com o que ele narrou. A tentativa de desmerecer o depoimento falha. Em um momento específico do julgamento, um dos delegados responsáveis pela investigação apresenta uma síntese da linha do tempo. Esse momento é crucial. Ele mostra quando Elisa foi vista pela última vez, como os envolvidos se movimentaram, quais ligações foram feitas, como o grupo tentou despistar a polícia porque as versões não batiam e como certas viagens e deslocamentos só faziam sentido dentro da hipótese do crime. É uma reconstrução fria, técnica e irrefutável. O plenário inteiro parece entender que não se trata mais de suposição, mas de uma sequência lógica e sustentada por dados. Quando chega a vez de Bruno falar, a sala inteira se inclina para a frente, quase numa postura coletiva de expectativa. Ele continua negando, repete que não sabia, que não viu, que não participou, mas sua fala é curta, defensiva e não entrega nenhum detalhe novo. O promotor pergunta se o senhor não participou, por que tantas pessoas próximas ao senhor estavam juntas naquele dia, por que o senhor não procurou a Elisa depois que ela desapareceu, por que o senhor negou a paternidade e ao mesmo tempo mantinha contato com ela, por que tantas contradições aparecem nos depoimentos. Bruno evita responder diretamente. A defesa intervém várias vezes, mas para o júri isso não é positivo, parece evasão. Depois de dias de depoimentos, análises, argumentos e tensão, chega o momento final, as alegações finais. A acusação fala sobre responsabilidade, sobre intenção e sobre o sofrimento da família. A defesa reforça a ausência de corpo e tenta convencer os jurados de que não há prova suficiente. Os jurados são levados à sala fechada. O plenário respira fundo. A espera é longa e pesada. Quando os jurados retornam, o silêncio é absoluto. O juiz lê a decisão. Bruno Fernandes é condenado, assim como os demais envolvidos, com penas proporcionais aos seus papéis na execução do crime. A mãe da Elisa chora, alguns presentes aplaudem, a defesa recebe o resultado em silêncio. Bruno fica sério, olha para frente, sem reação aparente, mas os olhos vagam como se o peso da sentença finalmente tivesse caído sobre ele. A condenação é transmitida ao vivo pelo país inteiro. E o caso Elisa Samúdio se torna para sempre um marco na história criminal brasileira, não apenas pela brutalidade do crime, mas pela dimensão humana de uma mulher que lutava por reconhecimento, por dignidade e por segurança. Era o fim do julgamento e o início de uma cicatriz nacional. Quando o julgamento termina e as sentenças são lidas, começa uma nova fase, não para a justiça, mas para todos que acompanharam aquela história. A fase do silêncio depois do barulho, da reflexão depois da comoção. O caso Elisa Samúdio não acabou no tribunal. Na verdade, para muitos, ele começou ali. A condenação do goleiro Bruno tomou as manchetes do país inteiro. Jornais dedicaram páginas e mais páginas ao veredito. Programas de TV passaram dias repercutindo os detalhes. Colunistas discutiam não apenas o crime,
mas os temas que ele expôs: violência contra mulheres, abusos cometidos por figuras públicas, o peso da fama na impunidade, desigualdade de poder e as falhas do sistema em proteger vítimas antes da tragédia acontecer. O Brasil não estava apenas revoltado, estava pensando, tentando entender como uma sequência tão longa de sinais de alerta não foi suficiente para evitar o pior. Cada réu seguia um caminho diferente. Bruno, o nome mais famoso, perde o contrato com o Flamengo, é afastado definitivamente dos campos profissionais e passa a cumprir sua pena longe dos holofotes que antes definiram sua carreira. Dentro do sistema prisional, ele se torna uma figura controversa. Não é tratado como um preso comum nem como um ídolo. É tratado como alguém cujo nome carrega um peso enorme, e isso influencia tudo ao redor. Macarrão, amigo de confiança, também cumpre sua pena. Seu nome passa a ser lembrado de forma permanente dentro do caso, como alguém que participou ativamente da execução da empreitada criminosa. Bola, citado como peça central nas fases finais da execução, também enfrenta o peso da condenação. Sua história, marcada por polêmicas anteriores, ganha agora um capítulo definitivo. Talvez a parte mais dolorosa do pós-julgamento seja justamente acompanhar o que acontece com a mãe da Elisa. Sônia Moura, que durante todo o processo se manteve firme, presente e combativa, passa a viver com a ausência definitiva da filha. Ela cria o neto, filho da Elisa, que cresce sem conhecer a mãe. E cresce também, ainda que protegido, sabendo que sua vida foi marcada por um caso que o país inteiro acompanhou. Sônia continua aparecendo em documentários, entrevistas, reportagens especiais, não por vontade própria, mas porque a história da filha é maior do que ela. E em todas essas aparições ela sempre repete uma frase que se tornou símbolo do caso: "O que eu sempre quis foi saber a verdade." E mesmo depois das condenações, ela ainda não teve resposta sobre o que mais doía: onde está o corpo da Elisa? Essa é a ferida que nunca cicatriza. O caso Elisa Samúdio se tornou um dos mais marcantes da história criminal brasileira também porque não houve corpo, não houve despedida, não houve sepultamento e não houve a chance de um último adeus. Para a família, essa ausência é uma prisão que não termina. Para o público, é um lembrete de como a violência pode apagar marcas físicas, mas não apaga a memória. O goleiro que já foi chamado de promessa, talento e estrela agora é lembrado por um dos capítulos mais sombrios do esporte brasileiro. Sua carreira, que tinha tudo para ser histórica, se torna irreversivelmente ligada ao crime. Mesmo anos depois, quando alguns tentam discutir retorno ao futebol, a reação do público é sempre a mesma: indignação. A imagem dele não se recupera, e dificilmente se recuperará um dia. Mais do que um caso policial, a história de Elisa Samúdio escancarou problemas sociais profundos no Brasil. O machismo estrutural, a violência contra mulheres, a vulnerabilidade de quem denuncia homens poderosos, o medo que impede vítimas de buscarem ajuda, a lentidão das instituições e a solidão que acompanha tantas mulheres antes do crime acontecer. A história dela virou pauta em universidades, debates legislativos, produções acadêmicas. Com o tempo, o país deixou de falar apenas do crime e começou a falar da pessoa. Elisa não era um caso. Era uma jovem de 25 anos que tinha sonhos, planos, medo, força e vulnerabilidade. Queria ser conhecida, queria ser modelo, queria criar o filho. E lutou por isso até o último dia. A reconstrução da vida dela ganhou respeitabilidade nos anos seguintes. Documentários, reportagens e canais sérios passaram a retratar a história dela de maneira humana, não apenas como notícia. E seu nome permanece vivo como símbolo de luta por justiça e proteção às mulheres. Mais de uma década depois, o caso Elisa Samúdio ainda é lembrado como um dos julgamentos mais marcantes do país, um dos crimes mais chocantes envolvendo figuras públicas, um símbolo da necessidade de fortalecer políticas de proteção à mulher, um alerta sobre relações de poder desigual e um momento que transformou a forma como o Brasil vê violência contra mulheres. Não é um caso que desapareceu com o tempo porque a ausência do corpo, a dor da mãe e o impacto social mantiveram essa história viva na memória do país. A história de Elisa Samúdio não é só sobre crime, é sobre sonhos interrompidos, sobre silêncio, sobre poder, sobre negligência, sobre violência que poderia ter sido evitada e sobre uma mãe que nunca desistiu do direito de saber o que aconteceu com a filha. Esta é a marca que permanece. Depois de atravessarmos cada detalhe, cada silêncio, cada fragmento dessa história, o que fica não é apenas o registro de um crime.
É um lembrete profundo de como vidas podem ser atravessadas pela violência, pelo descaso e pela desigualdade. A trajetória de Elisa Samúdio não termina no ponto final do processo, nem nas páginas de um inquérito. Ela continua presente cada vez que o nome dela é lembrado em debate sobre proteção à mulher, cada vez que sua mãe aparece buscando respostas e cada vez que o país revisita este caso, tentando entender como tudo isso foi possível. O caso se tornou uma ferida aberta na memória coletiva. E talvez justamente por isso ele permaneça tão vivo, porque mesmo depois de tantos anos ainda não encontramos todas as respostas. Ainda há perguntas sem eco, ainda há uma ausência que ninguém conseguiu preencher. Mas existe algo que permanece e permanece forte. A história dela se transformou em voz, em alerta, em símbolo, e enquanto for contada, analisada e compreendida, Elisa não será esquecida. A lembrança dela continua levantando discussões que importam, tocando pessoas que nunca a conheceram e formando uma espécie de pacto silencioso, que histórias como a dela não devem se repetir. Se você chegou até aqui, acompanhando cada capítulo, cada virada e cada camada desse caso, eu te convido a continuar essa jornada com a gente. Existem muitas histórias que precisam ser contadas, algumas conhecidas, outras escondidas nas sombras do passado. Histórias que ajudam a entender quem somos como sociedade, como erramos e como podemos evitar que erros assim se repitam. Inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar os próximos episódios. Aqui cada caso é tratado com respeito, profundidade e responsabilidade, e você faz parte disso. Obrigado por assistir, por refletir, por sentir essa história junto com a gente. Nos vemos no próximo caso.